Dinheiro não é problema. Flamengo vai atrás de Vlahovic, da Juventus para o ataque. Vamos comentar várias outras notícias do Flamengo sobre Anderson Talisca, treinamento do Flamengo aqui, diretamente nos Estados Unidos. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, seguindo a minha viagem rumo a Orlando, no estado da Flórida, que já é o estado vizinho aqui da Geórgia. Parei aqui rapidinho para gravar esse vídeo para você, torcedor rubro-negro. Cerca de 1.400 quilômetros percorridos, faltam 300 para chegar no estado da Flórida, mais precisamente na cidade de Orlando, beleza? Minha galera, não é segredo para ninguém, o elenco do Flamengo teve folga no dia de ontem, os atletas naturalmente aproveitaram, fazendo viagem para Nova York, Michel reencontrou seus ex-companheiros de Al Hilal, aquela coisa toda. Entretanto, hoje é dia de treino, a partir das 4 horas da tarde, na realidade, às 4 horas da tarde, o Flamengo treinou intensamente com foco total na partida diante da equipe do LAFC, o Los Angeles FC, que já está eliminado da competição porque perdeu os 2 confrontos contra o Esperance Tunis e também contra a equipe do Chelsea na primeira rodada, diferentemente do Flamengo que venceu o Chelsea. Portanto, o Flamengo enfrenta um adversário já desmobilizado, mas lógico, isso não significa que temos que entrar com o pé mole, achando que já ganhou. É importante a vitória, 2 milhões de dólares vão pingar na conta do Flamengo se o Mengão vencer, então tem que ter atenção com essa partida, beleza? O atacante do Flamengo, o Wallace, nos bastidores que a Flamengo TV soltou da vitória em cima da equipe do Chelsea, ele falou o seguinte: eu não estou conseguindo nem mexer no telefone, está travando, estou feliz demais, falou o Wallace em entrevista à Flamengo TV. O garoto tá igual pinto no lixo, feliz pra cacete, depois da atuação do gol que ele fez diante da equipe do Chelsea, beleza? O Flamengo, apesar da vitória em cima da equipe do da equipe do Chelsea, o Flamengo detectou um erro, aliás, todos nós detectamos esse erro e quer corrigir para as próximas partidas, né? Mesmo com a vitória em cima da equipe do Chelsea, José Botti se reuniu ali com 2 membros do departamento de futebol para discutir soluções para que erros que geraram aquele gol do Chelsea, com Danilo, com Wesley ali do lado direito, não aconteçam mais. Tal ação mostra que o desejo do Flamengo é em se aperfeiçoar, mesmo em caso de vitória, ainda mais essa vitória épica, histórica que foi do Flamengo em cima da equipe do Chelsea, torcedor rubro-negro. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para esse treino de hoje, o Felipe Luiz tem uma atividade especial justamente para corrigir alguns detalhes, sobretudo para o confronto das oitavas de final, da qual o Flamengo já está garantido que acontece no próximo domingo, diretamente de Miami, no estado da Flórida, a alguns quilômetros da cidade de Orlando, beleza? Vamos lá, minha galera. Após os jogos de Flamengo e Boca contra Chelsea e Bayern, com mais de 100 mil torcedores, se você for juntar os 2 públicos, Boca e Bayern de Munique deram 50 e tantos mil, Flamengo e Chelsea deu 54 mil, o maior público desse Mundial até esse momento. A FIFA está se empolgando demais com uma possibilidade de um enfrentamento entre Boca Juniors e Flamengo. Há quem diga até que a entidade máxima do futebol está torcendo para que o Boca consiga avançar em função da quantidade de torcedores que eles conseguem levar ao estádio. E é lógico que vai ajudar na arbitragem, coisa e tal. Não, nada disso. A grande questão aí
é que quanto mais lotado o estádio, melhor para a FIFA, até para vender o seu produto. Imagine, se você liga a televisão e você vê que não tem ninguém no estádio, tem só 20 mil, 10 mil pessoas, né? Passa um ar ali meio que de descredibilidade, né? Não passa um ar de credibilidade. Agora, quando tá lotado, como as partidas da UEFA Champions League, da Premier League, por exemplo, dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a atmosfera muda, né? A torcida é o grande barato do futebol, o que eu costumo dizer. Então seria um prato cheio para a FIFA ter um confronto entre Flamengo e Boca Juniors nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E, cara, quem vem impressionando mesmo, tanto pelos desempenhos nos treinamentos, quanto pelo desempenho nas partidas do Flamengo, é Jorginho. Para você ter uma ideia, torcedor rubro-negro, o Jorginho percorreu 10.820 metros na vitória do Flamengo sobre o Chelsea e foi o jogador com a maior distância percorrida da partida. Eric Pulgar, o chileno, ficou em segundo, percorrendo 10.068 metros. Então, para quem achava que o Jorginho viria para descansar, porque ele já está em final de carreira, que ele tem que se aposentar, porque está velho, não aguenta mais correr, falácia, extrema falácia, porque o homem está correndo demais. Foi o jogador da partida que mais correu dentro de campo e o papel do volante é esse, não à toa é volante o nome, tem que ir, tem que voltar, tem que ajudar no ataque, na construção de jogo, tem que ajudar na parte defensiva também, em desarmes, enfim, aquela situação toda que vocês já sabem, beleza? Até o momento, neste Mundial de Clubes, além do Flamengo, tem a equipe do Bayern de Munique, que está classificada, e também da Juventus. Pois é, a Juventus carimbou a sua vaga à próxima fase, as oitavas de final desse Mundial de Clubes, juntamente com o Bayern de Munique e Flamengo. Flamengo que foi a primeira equipe a se classificar para as oitavas de final. Bruno Henrique volta a ser decisivo e deixa extracampo para os seus advogados, nação. Pois é, BH tem evitado entrevistas para se manter focado no campo e bola e não comenta o caso a pedido dos seus advogados. Mas ele, o Bruno Henrique, enviou ao Globoesporte.com, através da sua assessoria de imprensa, um posicionamento. Vamos ler aqui agora. Tenho o maior respeito pelo Flamengo e pelo torcedor rubro-negro e jamais desrespeitaria a instituição dessa maneira. Confio na justiça e nos meus advogados. Meu trabalho e minha história tão bonita aqui no clube não serão manchados por pré-julgamentos antes do encerramento do caso, disse o Bruno Henrique, que alega ser inocente dessa acusação de manipular resultado de apostas esportivas, enfim, no esporte, aquela situação toda do cartão amarelo que supostamente ele teria levado de forma proposital diante da equipe do Santos. Ele nega isso e alega que os seus advogados estão recebendo para isso, estão trabalhando para defendê-lo e que não vai ficar expondo na imprensa, enfim, ele tá certo nisso. E, cara, o mais impressionante é que o Bruno Henrique não fazia gol pelo Flamengo desde a partida contra o Vitória, no Barradão, que o Flamengo venceu por 2-1, ele faz o segundo gol do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo é marcado por De Arrascaeta, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e ele vai lá, manda pro fundo do barbante e volta a marcar de novo e ter participação decisiva com assistência, inclusive, entrando no segundo tempo, nesse confronto diante de uma equipe europeia como a equipe do Chelsea. Se a gente for pegar o universo dos mundiais de clubes, o Bruno Henrique é o vice-artilheiro do Flamengo na história do Flamengo em mundiais de clubes. Ele tem 4 jogos, 2 gols. O artilheiro é o Pedro, que em 4 jogos marcou
4 vezes com a camisa do Flamengo. Aí tem De Arrascaeta, Gabigol, Nunes, Adílio, Danilo, Luiz Araújo e o Alacian, que fez um gol diante da equipe do Chelsea, na sua estreia nessa competição que é o Mundial de Clubes. E para o garoto não tem pressão, ele vai para dentro mesmo, ele não quer saber. Pep Guardiola, técnico da equipe do Manchester City, manda recado para os europeus após derrotas para brasileiros, como foi o caso do Paris Saint-Germain para o Botafogo e o caso do Flamengo contra o Chelsea, que foi uma derrota ainda mais acachapante, que o Flamengo jogou olhando no olho do Chelsea e meteu 3-1. E o Pep falou: as pessoas ficam surpresas que o time europeu perdeu. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo. Parece que você ficou olhando para a sua barriga e não viu o que estava acontecendo. Porque eles são bons, afirma Pep Guardiola, que está à frente do comando da equipe do Manchester City, que essa temporada nem foi uma temporada brilhante, não conquistaram nenhum título, né? Foram eliminados precocemente no início lá do mata-mata da UEFA Champions League para o Real Madrid, não vive um bom momento, mas ainda é o Pep Guardiola, ainda é o Manchester City, e ele dando essa afirmação aí, eu não tenho a menor dúvida que dá para competir. Não vou dizer ganhar todos os jogos da forma que o Flamengo ganhou, mas tem competição, principalmente para as principais equipes do futebol brasileiro, beleza? José Botto define preço para vender o Wesley e sinaliza a busca do Flamengo por centroavante. Olha aí, minha galera, mas rapaz, o dirigente sonha com Vlahovic, atacante sérvio da Juventus, e afirma que dinheiro não seria o problema, rapaz. Flamengo rico, bilionário, ainda mais com essas receitas exorbitantes que estão sendo colhidas pelo Flamengo na disputa desse Mundial, sobretudo com o Flamengo vencendo os jogos. Quanto mais o Flamengo vence, mais grana, mais prata cai nos cofres rubro-negros. O Flamengo reforçou para o mundo o valor para abrir a negociação para vender o Wesley. No mínimo 30 milhões de euros, que convertendo para o real dá 189 milhões de reais. Essa é a principal notícia da entrevista do diretor José Botto ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que é um dos principais jornais, não foi o principal, da Itália no ramo esportivo, beleza? No qual também revelou estar de olho na contratação de um centroavante. O lateral direito do Flamengo, Wesley, como é sabido de todo mundo, é alvo de várias sondagens do futebol europeu, como a Roma e também a Juventus, mas ainda não há uma proposta oficial em papel timbrado para o Wesley. Teve em outrora, como por exemplo o Atlanta, né? o Atalanta, né? Da Itália, ofereceu uma proposta em papel timbrado. O Flamengo até tinha aceitado de 20 milhões de euros, 10 milhões de euros a menos do que o Flamengo entende que o jogador vale hoje, mas em função de alguns problemas ali que teve de relacionamento dos dirigentes do Flamengo com o Atalanta. O Flamengo não queria liberar o Wesley porque queria que ele jogasse contra o Bolívia na altitude, a Atalanta não queria, aí os caras rasgaram tudo e correram para lá. E José Botto fala o seguinte: oficialmente não há nada com a Itália, enquanto que extraoficialmente mais 20 milhões de euros, como eu tenho ouvido por aí, não são suficientes para comprá-lo. Pelo menos uns 30. O Wesley está pronto para a Europa. É um talento enorme. Vamos ver depois da Copa do Mundo, mas nós não somos obrigados a vendê-lo, comentou José Botto, diretor de futebol do Flamengo. E ele fala mais. Ele é muito rápido, até mais rápido que o Dodô da Fiorentina. É melhor atacando do que defendendo, mas como é tão veloz, sempre consegue se recuperar. Como todo lateral brasileiro, ele é ofensivo. É justamente na questão defensiva que ele já melhorou e precisa melhorar cada vez mais, que eu não tenho a dúvida que ele vai se tornar um grande lateral brasileiro. Vale lembrar que no ano passado, enfim, a situação da Atalanta eu já comentei,
Teve a situação do Aston Villa, que fez uma proposta de 15 milhões de euros, aí é uma proposta ultrajante, o Flamengo não vai aceitar. O Milan fez uma proposta de 20 milhões de euros, o Flamengo não aceitou. E o Zenit, da Rússia, que quer contratar o Gerson, fez uma proposta de 25 milhões de euros. O Flamengo fechou a porta na cara da equipe russa. Portanto, o Flamengo já teve 4 negociações envolvendo o Wesley. A Atalanta, que ofereceu 20, o Aston Villa 15, o Milan 20 e o Zenit 25. E agora tem a Roma e a Juventus também interessadas na contratação do lateral direito do Flamengo. O que eu posso dizer para você, torcedor rubro-negro, que aliás o próprio diretor de futebol português do Flamengo, José Boto, disse, a prioridade do Flamengo é a contratação de um camisa 10 para revezar a posição com o uruguaio Georgian de Arrascaeta. O alvo já está definido. Roger Carrascal. A negociação está avançada e a expectativa é que seja oficializada ali entre 12 a 14 milhões de euros após a Copa do Mundo de Clubes. As partes estão esperando o encerramento da competição para concluir o negócio por Roger Carrascal, que inclusive até hoje não se representou a equipe do Zenit da Rússia, e os russos estão cuspindo marimbondos em razão disso. A outra posição tratada como prioridade é a ponta, com qualidade de drible e que possa render em espaço curto. O Flamengo vai enfrentar várias equipes que vão se defender em bloco baixo e o Flamengo precisa ter esse cara para quebrar essas linhas do bloco baixo. Mas não é só isso. O Flamengo também monitora a possibilidade de contratar um atacante com características de camisa 9. O Flamengo entende que a contratação de Juninho se assemelha muito mais a Bruno Henrique do que a Pedro, que nesse momento vem perdendo espaço no time do Flamengo, não vem jogando as principais partidas por conta do desempenho dele sem a bola para pressionar a defesa adversária, beleza? Quando questionado sobre qual outro jogador da Juventus gostaria de contratar, Boto foi enfático ao sinalizar que, pelo que o clube precisa no momento, escolheria o centroavante Vlahovic. E, segundo o dirigente, dinheiro não seria o problema. Rapaz, e vocês sabiam, olha que curiosidade, o cara que bancou o Pedro na Fiorentina foi o Vlahovic. O Pedro ele começa jogando, depois o Vlahovic começa a jogar pra caramba, ele entra no lugar do Pedro e a partir de então o Pedro não consegue mais ser titular da Fiorentina. E aí depois ele ganha grande destaque e é negociado para a equipe da Juventus por cerca de 80 milhões de euros. O Gordola que me informou. Isso aí. Inclusive, fez gol hoje? Contra quem? Contra o Itaquera. Tá vendo? Fez gol hoje o Vlahovic. É um fazedor de gols natos o Vlahovic. E o José Boto falou: pelo que precisamos agora, eu pensaria no Vlahovic. O nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes jogadores a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, finalizou em entrevista ao jornal italiano. Vale lembrar que Vlahovic tem apenas 25 anos de idade, atualmente defende a Juventus, ele foi revelado pelo Partizan da Sérvia e logo foi vendido à Fiorentina. Tá até aqui, ó. Na ocasião, o atacante ganhou a posição no ataque justamente de Pedro. Da Fiorentina, ele foi comprado da Juventus por 80 milhões de euros. Exatamente isso. Então, assim, 80 milhões de euros não seria problema pro Flamengo? Pô, ótimo. Pessoal, Flamengo sai do negócio para contratar Anderson Talisca, pessoal. Pois é, não vai ser dessa vez o 10 rubro-negro. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.